Olá, estamos começando mais uma análise focada. Hoje, no material bem interessante que a gente recebeu, são fragmentos de um livro, assim, muito particular, Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, que o Lima Barreto publicou lá em 1919. Isso. E o curioso já começa na apresentação, né? Falam que é uma biografia, mas o próprio Lima Barreto, logo no início, numa advertência, ele meio que avisa, olha, o narrador, esse tal Augusto Machado, talvez apareça até mais que o próprio Gonzaga de Sá, o biografado. Exatamente. E esse Augusto Machado, que é quem conta a história, né? Ele justifica o livro de um jeito muito irônico, muito fino. Como assim? Ele diz, mais ou menos, que se gente importante, tipo ministros, né? Ele até cita um doutor Pelino Guedes, se eles têm biógrafos, então por que não os funcionários mais, digamos, modestos? Os escribas ministeriais, como ele chama o Gonzaga. Ah, entendi. Ele se coloca quase como, sei lá, um operário da biografia, sabe? Parte da divisão do trabalho. É uma introdução que já prepara o terreno, né? Para uma narrativa cheia de camadas, de ironia e, claro, muita crítica social. E é justamente isso que a gente quer explorar aqui. Tentar entender quem foi esse Gonzaga de Sá, qual é desse narrador, o Augusto Machado, e principalmente pescar as críticas do Lima Barreto, né? A sociedade da época, a burocracia, a vida intelectual no Brasil. Tudo com base nesses trechos que a gente tem. Parece uma boa, né? Vamos lá. Vamos sim. Começando então pelo narrador, o Augusto Machado. Ele se apresenta de um jeito curioso. Parece uma falsa modéstia, talvez? Tem um pouco disso. Ele diz que não sabe grego nem latim, que nunca usou casaca, nunca frequentou os altos salões. Mas aí ele se inspira em figuras super eruditas, tipo um doutor Licínio Cardoso, que, segundo ele, estudou alta matemática só para poder clinicar usando homeopatia. É meio contraditório, né? Totalmente. E ele diz que quer publicar o livro sobre o Gonzaga quase como um estimulante para ele mesmo, como se fosse um remédio para a própria vida dele que parece meio, sei lá, parada. E essa figura do Machado é fascinante por si só, né? Aquela advertência do Lima Barreto que você mencionou, que já destaca o quanto o narrador aparece. Isso já deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha. Será que o Machado é um disfarce? Um alter ego do próprio Lima Barreto? Porque a narrativa vive desviando, né? Vai para as opiniões do Machado, para as lembranças dele, para os lugares onde ele anda. Ele acaba sendo tão personagem quanto Gonzaga. é verdade? É uma coisa que hoje a gente chamaria talvez de metaficção, sabe? O livro falando sobre o próprio livro, sobre o ato de escrever, de um jeito bem sutil para a época, para 1919. Muito moderno. Faz todo sentido essa ideia do disfarce. E o biografado mesmo, o M.J. Gonzaga de Sá, quem ele é? Como ele aparece? Então, ele surge lá no capítulo 1. Já é um senhor idoso trabalhando na Secretaria dos Cultos, e o jeito como Machado conhece ele já é um retrato daquela burocracia. Por quê? O que acontece? É por causa de um processo, assim, hilário, sobre quantas salvas de canhão um bispo devia receber quando desembarcasse, se eram 17 ou 18 tiros. Não acredito! Por causa de um tiro! Exatamente. E a coisa vira uma bola de neve, consultam a Marinha, o Ministério da Guerra, procuram leis de outros países, fazem até um quadro comparando com honrarias para líderes religiosos de tudo quanto é lugar, sabe? Budistas, derviches. Meu Deus! E a solução final do Ministério da Guerra, depois de um monte de papel, é genial de tão absurda. 17 tiros com canhões de calibre 15 e mais um tiro com um canhão menorzinho, de calibre 7,5. 17 tiros e meio? 17 tiros e meio. É nesse cenário que o Machado encontra o Gonzaga, super tranquilo, lá mexendo nos papéis, decidindo quantas flechas devia ter a imagem de um São Sebastião. É o retrato perfeito do funcionalismo levado ao ridículo, né? E como é o Gonzaga fisicamente? A descrição dele. É bem marcante. Ele é descrito como alto, magro, seco, com um pescoço longo que o Machado compara ao de uma ave de ordem pernalta, sabe? O pomo de Adão saliente, a pele meio amarelada, tipo cera amarela de círios queimados. Nossa, que imagem forte! E a personalidade dele também aparece logo. O Machado percebe que ele é muito inteligente, muito culto, mas tem uma bondade recalcada, quer dizer, uma bondade meio escondida, sabe?
Ele é cético, crítico das instituições, principalmente da igreja. O Machado usa o termo voltairiano, né, na linha do Voltaire. E antimonástico, não gosta muito do clero, mas também não é maçom. E ele já mostra logo a ironia dele, né? Quando o Machado pergunta se ele é casado. Sim, a resposta é ótima. Ele diz que quase casou 2 vezes, uma com a filha de um visconde do Império e a outra com a lavandeira dele. É uma resposta que já mostra o humor ácido e também dá uma pista da origem dele, que o Machado saca que é de bom nascimento, de família tradicional. Um personagem complexo desde o começo. E olha só, entre os papéis que o Gonzaga deixou, o Machado acha uma história curiosa: o inventor e a aeronave. Como é isso? Ah, essa é ótima. É tipo uma pequena parábola. Um inventor passa 20 anos projetando uma máquina voadora. Calcula tudo assim, milimetricamente, acompanha a construção peça por peça, confere cada parafuso. E aí? Aí chega o grande dia, a demonstração pública, todo mundo olhando. E a máquina simplesmente não sobe, não sai do chão. E ninguém sabe por quê. Nenhum erro aparente, nada. Ela só não voa. Que frustrante. E qual a interpretação do Machado, do narrador, para isso? O Machado vê ali a vitória do acaso, sabe? Do imponderável. Sobre a ciência, sobre a lógica, sobre a vontade humana. O mais interessante é a gente pensar como isso talvez converse com a própria vida do Gonzaga. Como assim? Ele era um cara de muito conhecimento, um intelectual, mas passou a vida ali, num cargo obscuro de funcionário. Será que ele não se sentiu um pouco como esse inventor? Alguém com um potencial enorme, mas que os projetos de vida acabaram não decolando por causa de algo fora do controle dele, por causa desse acaso, dessa imprevisibilidade. É uma metáfora forte, né? Sobre potencial não realizado. Talvez até sobre o Brasil daquela época. É uma reflexão bem melancólica mesmo. E essa visão crítica do Gonzaga se estendia para a sociedade em geral, né? Ele tinha umas opiniões bem fortes sobre os símbolos nacionais, por exemplo. Tinha, sim. Lá no capítulo 3, ele, assim, desanca a falta de criatividade, a feiura dos emblemas públicos do Brasil. Os brasões dos estados, as moedas. Ele diz que fica horripilado com os desenhos, com os bonecos, os escudos estrambóticos. E ele salva alguma coisa? Pouca coisa. Ele elogia o brasão da cidade do Rio de Janeiro e aquele símbolo antigo, da colônia, a esfera armilar. Acha que tinha um gosto estético melhor. Talvez mostre um certo apreço pelo passado ou só um olhar mais crítico para a estética mesmo. E a ironia dele não perdoava nem os selos postais novos da República. De jeito nenhum. Ele pega os novos selos e comenta as figuras homenageadas. O Aristides Lobo, um político republicano, está no selo de 10 réis. O Gonzaga solta. Está aí um homem que nasceu para 10 réis. Que maldade. E o Benjamin Constant, outra figura importante da República, no selo de 20 réis. Felizardo, ele ironiza. Chegou a vintém. É um jeito muito sutil, mas muito ácido, né, de questionar como a República estava construindo seus heróis, o valor que ela dava para si mesma. Ele realmente não tinha papas na língua. E essa crítica vai também para as aspirações sociais da época, né? Aquela tal mania de aristocracia. Ah, essa parte é muito boa. No capítulo 4, ele tira sarro dos anúncios de casamento nos jornais. Ele descreve como tentam parecer nobres, sabe? Falam da distinta família da noiva, quando, na visão do Gonzaga, são geralmente doutores arrivistas, gente que subiu na vida há pouco tempo, casando com filhas de comerciantes portugueses que ficaram ricos. Mas que os avós, ele imagina, ainda deviam estar lá em Portugal trabalhando duro à rabiça do arado. E qual é o ponto principal dele com essa crítica toda? O interessante é que o Gonzaga, sendo ele mesmo descendente do Sá, uma família fundadora do Rio, né, ele acha essa encenação toda de nobreza uma grande bobagem. Por quê? Porque ele diz que a aristocracia de verdade, autêntica, tem regras de linhagem, de comportamento, que nem os antepassados dele seguiram direito. Então, por que essa gente nova, esses novos ricos, iam tentar imitar uma coisa que nem a elite antiga levava tão a sério? Ele meio que fala de dentro, né? Como alguém com linhagem antiga, para mostrar a falsidade dessa busca desesperada por status na nova sociedade republicana. Ele parece ter uma ligação muito forte com o Rio de Janeiro, né? Não só com a história das famílias, mas com a cidade mesmo. Muito forte. No capítulo 5, que se chama O Passeador, a gente vê o amor e o entendimento profundo que ele tem pela cidade.
Ele defende até o traçado das ruas do Rio que muita gente achava caótico. E ele achava o quê? Para ele, não era caos, era lógica pura. Uma adaptação inteligente à topografia da cidade, cheia de morros, de vales. Ele não via a cidade como estrambótica, como talvez um estrangeiro visse. Via como um organismo vivo, que cresceu de forma natural, sabe? Moldado pelo terreno, pelas necessidades de cada época. E ele conecta isso com a história. Totalmente. Ele descreve de um jeito quase poético como a cidade nasceu lá no Morro do Castelo e foi descendo para as partes mais planas. Ele lê a história na arquitetura. Por exemplo, as casas ficaram mais fechadas, mais seguras depois da independência, por medo de instabilidade. Interessante. E a própria geografia de alguns bairros, tipo o Valongo, marcada para sempre por ter sido o lugar onde desembarcavam os escravizados. Ele até lamenta um pouco a chegada do bonde elétrico. Ah, é? Por quê? Porque, apesar de ser útil, claro, na visão dele o bonde estava misturando demais as estratificações sociais e geográficas dos bairros. Ele via os bairros quase como camadas de terra, sabe? Camadas geológicas, cada uma com a sua identidade própria. E o bonde estava embaralhando isso. Que leitura fascinante da cidade. Mas as críticas dele não ficavam só nos costumes ou na estética, né? Ele também mirava em gente poderosa da política, como o Barão do Rio Branco. Sim, e aí a crítica é, olha, brutal. No capítulo 6 ele fala do Barão, que era uma figura central da diplomacia brasileira, ministro das Relações Exteriores de um jeito bem pejorativo, chamando ele pelo nome de batismo, Juca Paranhos. E o que ele dizia do Barão? Gonzaga acusa ele de ser um autocrata, de governar ignorando as leis, a Constituição, de usar corrupção, suborno como ferramenta política. Diz que ele inventava crises diplomáticas só para poder resolver e ganhar prestígio. Nossa! E ainda por cima, era ingrato com os diplomatas que realmente fizeram um trabalho pesado nas negociações de fronteira, como um certo Joaquim Caetano na questão do Amapá. São acusações muito sérias contra uma figura que era quase intocável na época, né? Qual era a base dessa crítica tão forte? Por Gonzaga, o Barão do Rio Branco representava um ideal meio ultrapassado, sabe? Focado na pompa, no aparato, na figuração teatral das cortes europeias. Ele critica o que chama de vestustas tolices versalhesas, quer dizer, as futilidades da corte de Versalhes, que ele achava que o Rio Branco tentava imitar. Entendi. A crítica principal é que o Barão se preocupava mais com a imagem do Brasil lá fora, com tratados, com títulos, do que com o bem-estar real do povo aqui dentro. O Gonzaga chega a comparar ele com um Dom João V, aquele rei português que construiu o convento gigante de Mafra por puro orgulho. O Rio Branco, para ele, nos deu um cardeal brasileiro, algo que custou caro e, na visão do Gonzaga, servia mais para a vaidade nacional do que para as necessidades do povo. É uma crítica bem dura à prioridade da fachada sobre a substância. Bem pesado mesmo. E nesse mesmo capítulo tem uma virada meio inesperada, né? Ele começa a pensar sobre costureiras. O que é isso? É um trecho curioso, mas que revela bastante coisa. O Gonzaga lamenta nunca ter tido mais intimidade com uma costureira. Mas ele logo explica, não é por interesse amoroso, nem fofoca. Então por quê? Ele queria entender a técnica do trabalho delas, como elas criavam a moda, sabe? Os detalhes dos vestidos, as rendas, os tecidos. Ele queria saber como elas usavam a tesoura, a agulha, para produzir aquela beleza das profissionais. É um olhar quase de antropólogo para um trabalho feminino e popular. Mas ele não fica só na técnica, ele filosofa sobre isso também, né? Exatamente. Ele vai além, reflete sobre o propósito daquele esforço todo da moda feminina, aquela busca por um ideal de plástica superior. Na visão cínica dele, mas talvez realista, aquilo tudo visava, no fundo, um objetivo bem concreto. Arranjar um casamento, 4 filhos e criar um cavador a mais. Quer dizer, garantir a sobrevivência, a reprodução social. E ainda completa, irônico, algumas, ainda por cima, aprendem violino. É uma visão bem desencantada, mas mostra como ele tentava sempre buscar as motivações mais básicas por trás das aparências, das convenções sociais. E é daí que ele desenvolve uma crítica mais ampla sobre como a gente tenta entender a sociedade.
Aquela coisa das médias afetivas. Isso. Ele usa esse gancho para aprofundar uma crítica filosófica que é bem importante. Ele compara a dor real de uma dama da alta sociedade, uma tal Madame Bellasman, que sofre horrores com Joanette, com o orgulho real de um operário, o Felizmino, pelo filho que mostra talento. E qual a conclusão? Aí ele pergunta, como é que dá para calcular a felicidade média de uma classe social? A felicidade, a dor, o orgulho são experiências individuais demais, sabe? Não dá para reduzir a estatística, a média. E como ele se define nisso tudo? Ele se chama de conceitualista. O que isso quer dizer na prática? Que ele valoriza a experiência concreta, individual. O caso particular, muito mais do que as grandes generalizações abstratas como classe, povo ou, principalmente, raça. A questão da raça era forte na época, né? Muito forte. E ele critica duramente essas teorias científicas, principalmente as raciais que estavam na moda. Diz que elas só servem para criar divisões artificiais que não conseguem pegar a complexidade da realidade humana. Ele diz que odeia a antropologia baseada nessas médias, mas que ama a crítica religiosa, porque vê nela uma criação intelectual mais orgânica, que lida com ideias, com indivíduos, não com médias guerreiras. É uma defesa do humano, do indivíduo, contra essas abstrações que se diziam científicas. Uma visão bem à frente do tempo dele, de certa forma. E a relação dele com o narrador, com o Machado, como ela vai evoluindo? A amizade deles vai se aprofundando, né? No capítulo 7, o Machado começa a perceber melhor a compaixão que existe ali por baixo daquela casca de amargura, de ceticismo do Gonzaga. Ele vê um outro lado. Sim, ele até especula se não tem alguma mágoa antiga, uma dor escondida, que talvez tivesse a ver com os desenhos estranhos de narizes que o Gonzaga às vezes rabiscava e escondia rápido. Fica um pequeno mistério no ar. E tem a cena do jantar na casa do Gonzaga, que parece ser um momento chave para essa aproximação, né? Com certeza. No capítulo 8, o Machado finalmente é convidado para jantar lá. E aí a gente conhece outras figuras importantes do círculo mais íntimo do Gonzaga. Quem? A tia Escolástica, que é descrita como uma senhora calma, tradicional, de olhos verdes, um perfil quase infantil. Ela representa talvez o lado mais estável, mais afetivo da vida dele. E também o criado Inácio, que é mais que um empregado, é um irmão de leite, alguém que cresceu junto com o Gonzaga. E o Gonzaga admira a lealdade dele, mas confessa que não entende direito. E a casa, como é? A casa é um reflexo do Gonzaga, cheia de livros, bustos, um ambiente que respira intelectualidade, mas também um certo peso do passado, sabe? Simbolizado por um mocho de bronze com um olhar transcendente. E o que acontece nesse jantar? O que eles conversam? É uma cena rica em detalhes. O Gonzaga lê notícias do jornal com aquela ironia dele de sempre, tipo a chegada de Toro Zebu em Uberaba, recebidos com banda de música e festa. Para ele, mais um exemplo da falta de noção das proporções no Brasil. Típico dele. Eles conversam sobre música, lembram de nomes do tempo do Império, como o pianista Gottschalk, a cantora Stoltz, e o Machado sente que a superficialidade daquela sociedade imperial, de algum jeito, ainda está presente na sociedade republicana da época dele. A casa funciona como um pequeno mundo, né? O mundo interior e as referências do Gonzaga. A narrativa vai ficando mais pessoal, parece. E aí acontece uma virada, né? A morte de um compadre do Gonzaga. Exato. A morte do Romualdo, que era um servente da mesma repartição do Gonzaga, lá no capítulo 9, parece, que abala o Gonzaga de um jeito diferente. E o Machado vai junto. Sim, o Machado acompanha ele no velório, que é num subúrbio do Rio, e a descrição desse ambiente é muito rica. Mostra a diversidade de pessoas ali, de várias origens, classes sociais, todas juntas naquele momento de luto. Tem um destaque para a dignidade silenciosa da dona Gabriela, a sogra do Romualdo. E nesse cenário de velório, acontece uma coisa meio inesperada com o narrador, com Machado. Pois é, talvez um dos momentos mais interessantes do livro. Ali, no meio daquela tristeza toda, o Machado acaba tendo uma conversa surpreendente com uma moça chamada Alcmena. Uma conversa sobre o quê? Sobre tudo. Vida, morte, felicidade, desejo. A conversa flui de um jeito muito natural, mas muito intenso. Ela diz umas coisas inesperadas, tipo
que sente vontade de dançar tanto na alegria quanto na tristeza profunda, comparando isso com as danças fúnebres de povos selvagens. É um momento de conexão humana muito forte e meio fora do lugar comum ali naquele luto formal. E enquanto Machado está vivendo isso, o que o Gonzaga está fazendo ou pensando? O Gonzaga, por outro lado, está observando a mistura de gente ali e pensando de novo sobre as teorias raciais. Ele critica mais uma vez essas ideias que tentam dividir, classificar as pessoas, porque a realidade que ele vê ali, naquele velório de subúrbio, com gente de todas as cores e origens interagindo, desmente tudo isso. Entendi. Mas o momento mais tocante para o Gonzaga é quando o afilhado do Romualdo, o menino Aleixo Manuel, que ficou órfão, vem correndo, chorando e se agarra nele. O Gonzaga pega ele no colo e ali parece que a reserva dele se quebra um pouco. Nossa! Essa cena do velório é um ponto alto mesmo, porque mistura tudo. A filosofia do Gonzaga sobre raça, sobre sociedade, a emoção crua da perda, a conexão inesperada, quase elétrica, entre o Machado e Alcêmana, e essa revelação de um lado mais paterno, mais responsável no Gonzaga, quando ele acolhe o menino. A humanidade deles fica muito exposta ali, sabe? Além das ideias, das ironias. E o enterro, como é narrado? O enterro no capítulo X começa com o Machado descrevendo o dia ensolarado de um jeito quase frio, que contrasta com a ocasião. Durante a viagem longa de trem e depois de coche até o cemitério do Caju, o Gonzaga continua refletindo. Sobre o que dessa vez? Ele pensa sobre o desgosto que a morte causa em quem fica vivo, mas também sobre a utilidade paradoxal dela para a civilização, talvez por forçar a gente a pensar no valor da vida. E ele volta a se perguntar por que as pessoas que mais sofrem, os desgraçados, insistem tanto em viver, mesmo com tanta dificuldade. E é nesse momento que ele faz uma crítica muito forte à literatura brasileira da época dele. O que ele diz? Ele acusa os escritores de focarem demais nas elites, nas Dona Dulces, moças de Botafogo, e de ignorarem a dor, a vida dos mais humildes. Ele compara essa literatura com a dos grandes russos e ingleses, Dostoiévski, Tolstói, George Eliot, que ele admira justamente por conseguirem retratar com força, com empatia, os humilhados e os ofendidos. É quase um manifesto literário dentro do livro. E ele termina essa reflexão de um jeito surpreendente, né? Sim. Depois de criticar a passividade, a doçura deprimente que ele vê no povo, e de sonhar em pregar um ideal de vigor, violência, força para mudar as coisas, ele tem um momento de insight, meio melancólico, e conclui: a maior força do mundo é a doçura. Nossa, vindo dele? Exatamente. Vindo de um cara tão cético, tão crítico, é uma frase que faz a gente parar para pensar. Talvez seja um reconhecimento da resiliência silenciosa dos oprimidos, ou talvez uma aceitação da própria natureza humana. É forte. Realmente. E como são os últimos tempos do Gonzaga depois disso tudo? Nos últimos capítulos X e 12, o Machado percebe o Gonzaga mudando. Ele fica mais irritadiço, mais deprimido, especialmente depois que acolheu o afilhado, o Aleixo Manuel, para morar com ele e a tia Escolástica. Ele sente o peso da responsabilidade? Parece que sim. Ele chega a ter um desabafo muito amargo com Machado. Xinga os colegas da repartição de burros, eunucos, patos, perus, e lamenta a própria vida que ele sente que foi intelectualmente estéril, solitário. Ele diz uma coisa muito forte: meu coração foi sáfaro, como se fosse um terreno que não deu fruto, sabe? Gastei um capital precioso em coisas fúteis. Que triste. E essa sensação de esterilidade, de alienação, parece que piora numa visita ao teatro lírico. Ali ele reforça a crítica à nova elite republicana, que ele vê como estrangeira, ligada ao comércio, ferragista, sem as raízes históricas, culturais da elite antiga do Império, que ele também criticava, mas de outro jeito. Ele sente que essa elite nova não entende o Brasil, não tem conexão real com o país. É um sentimento de não pertencer que se agrava no fim da vida. E ele parece que se prepara para ir embora, né? Sim. Ele pede para o Machado visitar o menino Aleixo com frequência, para não abandonar o garoto. Soa quase como uma despedida, um pedido para que o cuidado com o afilhado continue, e pouco tempo depois, logo que o Aleixo começa os estudos preparatórios, o Gonzaga morre. De repente. Assim, do nada. Assim.
A tia Escolástica fica responsável pelo menino, é um final abrupto, quase anticlimático. Talvez lembre aquela história do inventor e da aeronave que não subiu, né? A vida terminando sem um grande alarde, quase por acaso. Uau! Então, ao final dessa nossa passagem pelos trechos do livro, fica claro que não foi só a história de um funcionário público cético e seus pensamentos, né? A gente foi guiado pelo Machado ou será que pelo Lima Barreto? Por uma exploração bem profunda das contradições, das angústias, mas também das pequenas belezas, dos afetos que eram possíveis naquele Brasil do início do século XX. Sim. Vimos a inteligência cortante do Gonzaga, a melancolia dele, a crítica social implacável. Mas também deu para ver uma compaixão que talvez só tenha conseguido florescer mais para o fim da vida. Exatamente. Foi um passeio pela burocracia que chega a ser surreal, pela superficialidade das convenções sociais, pelo abismo enorme que separava a elite intelectual, mesmo uma meio marginalizada como o Gonzaga da vida, do povo, e pela busca de cada um por algum sentido, por alguma conexão, numa sociedade tão complexa e cheia de falhas. Então, o que a gente tira disso tudo? Qual a grande mensagem que fica? Olha, talvez não tenha uma mensagem única, né? Mas fica uma reflexão muito interessante para quem está ouvindo a gente, especialmente sobre o que faz uma vida ter significado. O Gonzaga de Sá acumulou um conhecimento imenso, desenvolveu uma crítica super aguda sobre o Brasil, sobre a natureza humana, mas ele mesmo se sentiu estéril, improdutivo. É verdade. Ele só parece encontrar um propósito mais, digamos, palpável, uma ação concreta no mundo, lá no finzinho da vida, através da responsabilidade afetiva que ele assume pelo afilhado, o Aleixo. Isso faz a gente perguntar, o que define um legado? É o acúmulo intelectual, a agudeza da crítica, mesmo que fiquem guardados em papéis ou em conversas íntimas, ou é a conexão humana, o cuidado com o outro, o pequeno gesto de responsabilidade, mesmo dentro de uma sociedade que ele tanto criticou? É uma questão que o Lima Barreto deixa aí para a gente pensar.